Querido Deus, nosso querido Pai, Deus de bondade, de amor e misericórdia. Deus amado, nesta noite nós somos gratos a Deus, pelos louvores entoados a Ti, ó Pai, por tudo, meu Deus, que já ouvimos nesta noite, meu Senhor da glória, meu Deus, pelo alimento espiritual, meu Pai, que já tem nos alimentado, que tem nos fortalecido nesta noite, Senhor. Meu Deus amado, mais nesta noite, Deus querido, pela oportunidade desse trabalho, Senhor da glória, nós oramos nesse momento, meu Pai, Deus que vai fazer-nos a tua palavra nesta noite, Senhor, que vai transmitir, Pai, a mensagem, meu Senhor. Meu Deus, quero ver continuar falando abertamente aos nossos corações. Pousamos nesta noite, Deus. Querido, saciado, abastecido, Senhor. Meu Deus querido, meu Senhor da glória, curado, meu Pai querido, Deus amado. Pois o Senhor é nosso Deus e em Ti confiamos. Pai amado santo, em nome de Jesus, usa poderosamente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. É com muito prazer e alegria. Eu estou aqui com os irmãos e já quero, nesta oportunidade, saudá-los na paz do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, eu confesso verdadeiramente que se esse culto terminasse agora, eu voltaria para casa satisfeito, alegre e abastecido. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela a confiança, né, irmãos, que a irmã Lourdes, né, esposa do irmão Edinaldo, juntamente com ele, e o irmão Nogueira, que foi esse veículo, né, de, através dele, né, nos trazer até aqui. A irmã comunicou a ele que nos convidasse para estarmos aqui, mas quase mês passado ainda, né, o irmão comunicou, e nós estamos aqui. Estou muito feliz porque estou vendo muitos irmãos aqui e lá fora também. Glória a Deus. E é uma honra, né, irmãos? Já ouvimos Deus falando conosco através do louvor, e eu acredito que o Senhor ainda vai falar mais na sua palavra. A palavra de Deus é muito importante. Glória a Deus. E nesta noite, meus irmãos, nós não queremos também ser cansativo, pois alguns irmãos aqui precisam voltar para casa cedo, né? Devido até à distância, né? Eu acredito que nós somos os mais distantes, ali do Padre Vieira para cá, né? É quase 30 quilômetros, né? E estamos aqui satisfeitos porque quem nos trouxe até aqui foi Deus. Estava vendo os irmãos lá fora, né? Tem uma quantidade bem maior do que aqui, né? Dá o dobro, né, irmãos? O povo que está lá fora. E eu acredito que os irmãos estão também lá ligados, né? Nesse mesmo objetivo. Meus irmãos, nesta noite, eu poderia trazer uma palavra assim, mais voltado, né, para as irmãs, porque é o culto do departamento de senhoras. Mas Deus nos fez trazer uma palavra uma palavra geral para todos nós. Louvado seja Deus. Respeitando aqui o momento que é muito propício, né, esse trabalho. E Deus, Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus. E nesta noite nós queremos falar uma palavra de Deus para nós. Uma palavra direcionada aos nossos corações. Sabemos que todos nós aqui somos, aleluia, vasos do Senhor. Quem é vaso de Deus aqui nesta noite? Os que estão lá fora também, né? É vaso do Senhor. E nesta noite nós queremos trazer uma palavra voltada para esse tema. Queremos trazer uma palavra, aleluia, que traz por tema, né, 4 tipos de vasos. Vamos ser breve,
ser breve, usar o tempo que nos foi dado e não queremos também ultrapassar. Vamos falar aquilo que Deus permitir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. No capítulo de número 18. Jeremias, capítulo 18. Queremos ler aqui a partir do versículo 1. Glória a Deus. Confesso que já me alegrei, já senti a presença de Deus. E eu acredito que Deus, Ele não saiu daqui. Ele continua aqui, amém, irmãos? Quantos acreditam que Deus está aqui ainda? Glória a Deus. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 diz. Glória a Deus. Tem uns irmãos ainda procurando, mas vamos lendo aqui para ganhar tempo. Versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, ou fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou ou quebrou na mão do oleiro, tornou o oleiro a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, vemos aqui esse texto que acabamos de ler, que ao olhar assim para esse texto, podemos não, irmãos, não ver muita coisa. Aleluia. Mas se nós nesta noite ligarmos os nossos pensamentos ao trono da graça e pedir a Deus que nos traga nesta noite uma palavra, o Senhor irá trazer esta palavra. Porque não é o homem, não é nós, não é as irmãs, nem os obreiros, irmãos, que faz a obra do Senhor. Apenas nós somos utilizados pelo Senhor. Apenas nós somos, aleluia, instrumentos nas mãos de Deus, esperando que Deus venha fazer alguma coisa através de nós. E nós vemos, meus irmãos, que aqui tem pessoas com naturezas diferentes umas das outras. Pessoas com naturezas diferenciadas. E somente Deus, Ele é o único, aleluia, que sonda os pensamentos, que conhece, aleluia, o que nós pensamos. A palavra de Deus diz que antes de nós falar qualquer palavra, o Senhor, Ele já sabe o que nós vamos falar. A Bíblia diz, aleluia, em alguns textos da palavra, que é melhor nós, aleluia, sermos mais ouvintes da palavra do que, aleluia, um orador ou uma pessoa que traz discurso, um falador, louvado seja Deus, alguém que venha entregar algo, porque louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia mesmo diz que quem muito fala, às vezes acontece errando. Lá em Tiago diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar. Aleluia. Porque a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Mas que todo homem esteja pronto para ouvir. Ouvir o que, meus amados irmãos? Ouvir a palavra de Deus. E este momento que nos foi dado, esta oportunidade, é o momento, aleluia, o momento, aleluia, ímpar, um momento que Deus quer nesta noite falar conosco. Quero dizer para os irmãos que antes de eu sair para cá, o Senhor já falou comigo nesta palavra. E eu, aleluia, desde que o irmão Nogueira me comunicou, aleluia, que a irmã, aleluia,
nos transmitiu este convite, nós já se preocupamos, irmão. Porque pregar a palavra de Deus, aleluia, não é fácil. Pregar a palavra do Senhor, a gente fica preocupado, aleluia. Porque, meus irmãos, hoje, aleluia, nós sabemos que vivemos em épocas difíceis, tempos difíceis, em que, aleluia, a palavra de Deus, em alguns lugares, louvado seja Deus, ela tem se propagado de uma maneira liberal. Os irmãos sabem muito bem do que eu quero falar, aleluia. Há tanta facilidade hoje, pessoas que se escondem por trás desta capa, por trás desta Bíblia, outros que usam a Bíblia para fazer, aleluia, as suas próprias rendas, seus próprios lucros, aleluia, para tirar proveito e ganho com isto. Aleluia. E nós se preocupamos, irmão, quando nos é dado esta oportunidade de ministrar algo para Deus, seja pregado, seja cantado, aleluia, nós se preocupamos. Sabe por quê, meus amados, nós se preocupamos? Aleluia, porque nós não queremos de maneira nenhuma, aleluia, estar aqui enganando o povo. E quando eu estava, louvado seja Deus, questionando ao Senhor o que eu traria, poderia trazer uma palavra, como nós ouvimos através dos hinos, dos cânticos que as irmãs já louvaram, falando aqui de Ana, de Penina, de outras heroínas da fé. Nós poderíamos ter preparado uma palavra relacionada também, aleluia, a este tema, porque o momento aqui, o culto é propício para isto. Mas existe, meus amados, aleluia, tantas coisas boas dentro desta palavra, e nós mesmos não sabemos, aleluia, como é que Deus quer falar conosco, aonde Ele quer falar conosco, em qual texto da palavra, porque a Bíblia é profunda, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é de fato a voz de Deus, a carta magna de Deus que veio dos céus para falar. Se você abrir de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar, aleluia, em toda a Bíblia, Deus falando conosco. Deus fala conosco na genealogia. Deus fala conosco na numeração das tribos. Você pega o livro de Levítico, de Número, ali você vai ver a numeração, né, irmão, do povo de Deus, ali uma tabela de pessoas, né, irmão Xavier, que Deus chamara para a obra tão importante. A Bíblia dando ali, citando o nome de pessoas que foram importantes naquela época e até hoje ainda fala a história desses homens. Aleluia, aleluia. Uma vez, irmão, assim que eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu comecei a ler a genealogia de Jesus, aonde diz, aleluia, fulano de tal vem de fulano de tal, fulano de tal vem de fulano de tal, e aí diz, Jesus veio de Davi, vem de José, vem de fulano, e veio e pegou os princípios. Meus irmãos, quando eu comecei a ler a genealogia, eu comecei a sentir dentro de mim algo diferente, aleluia, de saber que Jesus teve uma história, que Jesus veio, aleluia, para, aleluia, deixar para nós um legado, deixar para nós uma história esta que não fica em vão, que não caiu em vão aqui, aleluia, na terra, que história esta que não veio para o papel de qualquer forma, mas uma história verídica, uma história verdadeira, que trouxe para nós um significado importante, aleluia, porque Jesus veio para transformar a vida do mais vil pecador para um homem santo, um homem puro, um homem cheio da presença do Senhor. E nesse texto, meus irmãos, que lemos, a Bíblia diz que Deus levanta um homem, o profeta Jeremias, e a Bíblia diz que fala sobre a biografia desse profeta. E diz, aleluia, que esse profeta foi um dos mais profetas da época, aleluia, que enfrentou desafios cruéis, porque ele enfrentou reis ímpios, reis que não davam nada por servos de Deus, mas que antes eles procuravam destruir, aleluia, o povo, a nação de Israel. E Jeremias, ele conviveu nessa época.
A Bíblia diz que Jeremias, louvado seja Deus, ele foi considerado, aleluia, o profeta das lágrimas, ou o profeta chorão, porque esse homem, ele chorava para ver o bem melhor de Israel, para ver, aleluia, a obra de Deus prosseguir bem nos seus dias, e até preservar também os seus contemporâneos da época, aleluia. Ele foi um profeta que desafiou, aleluia, reinos da sua época, reinos pagãos, reinos ímpios, que queria destruir, aleluia, a nação de Israel. E chegou o momento, irmãos, na sua vida, louvado seja Deus, na sua trajetória, na vida de Jeremias, chegou um momento, meus irmãos, que Jeremias, ele ficou, louvado seja Deus, intacto, em silêncio, não estava mais entendendo nada. Jeremias, ele ficou, louvado seja Deus, perplexo. Chegou esse momento da sua vida, porque ele via, louvado seja Deus, que os reis, aleluia, que naquela época governava, eles prevaleciam diante das suas atrocidades e dos seus feitos ímpios que eles praticavam. E Jeremias, ele chegou a esse momento de silenciar, de calar, de tentar parar. E aí foi aqui, meus irmãos, no capítulo 18, se você observar e ler esse capítulo todo, você vai ver Deus falando com Jeremias de forma diferente, Deus usando ele de forma diferente e tão simples, meus irmãos. A maneira que Deus falou com Jeremias aqui no capítulo 18 foi de uma maneira que você lendo o texto e olhando diz: isso não traz sentido nenhum, não significa nada, porque Deus, ele tirou Jeremias do centro. Deus tirou Jeremias das grandes cidades de Jerusalém, que era a grande cidade até hoje. Jerusalém é o marco da história de Israel e podemos dizer do mundo também. E Deus tirou Jeremias e leva ele lá, louvado seja Deus, para o meio do mato, para um lugar chamado Olaria. Deus mandou esse homem para a olaria, aleluia. Deus mandou Jeremias descer para a olaria e disse: vai lá para aquele lugar, para a casa do oleiro, porque lá é que eu vou falar contigo. Você aprendeu alguma coisa, irmão, nesta noite com isso? Se você não aprendeu, eu aprendi, louvado seja Deus, que não é nós que escolhemos o lugar para Deus falar conosco, mas sim é o Senhor que escolhe o lugar para Ele falar conosco, aleluia. Assim Deus fez com Jeremias, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: vai, desce a casa do oleiro, que lá eu tenho um negócio contigo. E aí Jeremias, como um servo obediente, um profeta obediente, disse: Deus, pois eu irei sobre a tua palavra, eu vou ver, aleluia, o que é que tu queres comigo ali. Jeremias desceu. A Bíblia diz que Jeremias desceu, aleluia, como um espião. Ele desceu oculto, às escondidas. Ele ficou de longe observando o trabalho daquele oleiro, aleluia, de uma maneira que o oleiro não visse ele. Ele ficou oculto, escondido daquele oleiro, e ele observava. E aí a Bíblia diz aqui, louvado seja Deus, que aquele oleiro, ele estava trabalhando com os vasos na roda. Roda era um instrumento que os oleiros ali moldavam os seus vasos, ou podemos dizer seus potes, seus jarros, seus utensílios, feitos do barro do oleiro na oleria. E Jeremias, eu acredito, aleluia, eu faço essa conjectura, que Jeremias se escondia ali em algum canto observando o trabalho. E a Bíblia diz que o oleiro pegou ali um vaso e olhou, levantou, olhou o vaso de cima a baixo e balançava a cabeça, fazendo aqui a comparação, aleluia. Então o oleiro pegou aquele vaso, esse vaso ainda não tinha sido levado à fornalha para ser queimado. O oleiro pega aquele vaso e olha, e vai e quebra aquele vaso, quebra ele dentro ali daquele barreiro aonde ele estava amassando aquele barro para então fabricar os seus vasos. E Jeremias olhando disse: mas que informação é esta? O homem quebrou o vaso. E a Bíblia diz que agora, louvado seja Deus, o oleiro pega ali suas ferramentas e começa então a amassar novamente o barro. Começa a triturar o barro, começa a amassar o barro com os pés, pega a foice e pega as ferramentas e começa a machucar todinho, e começa a triturar, machuca,
aqueles granitozinhos que ficava de barro, ele deixou feito pó, aleluia, tornou a amassar de novo, coloca na roda de novo, faz outro vaso de novo, e assim é mesmo que ele está vendo o oleiro lá, levanta o dedinho e diz: esse sim, ficou bom, esse ficou bonito, mas não está perfeito ainda não. É preciso nós pegar esse vaso, é preciso levar esse vaso, aleluia, em outro local para que ele venha ser aprovado. Quando eu falei no tema aqui da palavra, eu quero falar de 4 tipos de vasos. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em 1 Timóteo ou 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 20 diz: ora, numa grande casa há vasos de ouro, vasos de prata, há vasos de pau e também vasos de barro. Vasos de quê, irmão? Vasos de ouro, vasos de prata, de pau e de barro. E eu estava meditando, fazendo a leitura, a pesquisa desse texto, irmão. E eu disse: Deus, eu sou que vaso desses? Eu não sou de ouro. Tão longe de mim de eu chegar a ser um vaso de ouro. De prata também não, porque os irmãos todos sabem que ouro e prata, meus irmãos, são, aleluia, joias especiais que são, é difícil as pessoas que usam, né, essas joias, aleluia. Às vezes usamos ouro ou prata, às vezes uma pequena aliança, né, uma coisa tão insingular e insignificante, né, tão pequena, aleluia, porque se usarmos uma quantidade maior, talvez nós não temos até a condição. Aleluia. O de pau não podemos ser. Por quê, irmão? O vaso de pau, de madeira, não pode. Sabe por quê, irmãos? Porque a madeira, ao colocar no fogo, aleluia, ela se destrói rapidamente e então vira apenas cinza. Aí eu fiz uma análise: Senhor, eu quero ser esse vaso mesmo de barro. Porque o vaso de barro, o barro, ela é uma substância. O barro é uma substância que é fácil de moldar, que é fácil de lidar com ele, que é fácil de preparar, de trabalhar, aleluia. Porque o barro, como fez esse oleiro, ele fez o primeiro vaso, não ficou a gosto como ele queria, mas ele destruiu novamente, triturou, passou pelo processo, mas ele fez um segundo vaso, aleluia. E esse segundo vaso, para então ser aprovado, louvado seja Deus, e Jeremias olhando, para ele ser aprovado, o oleiro pegou ele e fez novamente e disse: eu vou dar agora os toques finais, aleluia, eu vou agora preparar esse vaso, deixar ele pronto para ser comercializado, aleluia. E você sabe, aleluia, para onde o oleiro levou o vaso? Aleluia, levou o vaso para o fogo, leva o vaso para aquela fornalha de fogo, aleluia, e coloca então o vaso, ele então coloca o vaso dentro daquele fogo e deixa passar alguns minutos ali, queimando, assando aquele vaso. Imagino eu, meus irmãos, aleluia, eu estou pregando aqui para nós aqui, Deus falando comigo, aleluia. Como será que está a sua prova, meu irmão? O que é que você está passando? Aleluia, será que você já foi levado ao fogo? Ou será que você está sendo triturado? Ou será que você está sendo esmiuçado? Eu não sei o tamanho da sua prova, eu não sei qual é o estado, aleluia, que você está passando agora nesse momento. Aleluia. Mas o vaso de barro terá que passar, louvado seja Deus, por essas estações, terá que passar, louvado seja Deus, por essas consequências, para ele poder se tornar um vaso de verdade. Quando o oleiro leva aquele vaso e coloca ao fogo e passa alguns minutos, então ele percebe que ele mudou a cor, ele percebe que o vaso estava já pronto, então ele tira o vaso, aleluia, e coloca no local junto com os outros vasos especiais que ele já tinha. Aí Deus chega e diz: Jeremias, tu viu tudo isso? Vi. Está entendendo alguma coisa? Nada, Senhor, até agora nada. Aí no versículo de número 5 diz: então o Senhor falou de novo a Jeremias, aleluia. Então veio a mim a palavra do Senhor. Você pode observar essa palavra
versículo 1 ele diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. E no versículo 5, quem fala já é Jeremias. Então veio a minha palavra do Senhor. Mas irmão, sabe o que eu aprendo aqui? A Bíblia diz que Deus, Ele é misericordioso, Ele é benigno, Ele é bom, Ele é do bem. Deus não quer, aleluia, que ninguém pereça, que ninguém não é do agrado de Deus, aleluia, que nós vivemos sofrendo. Mas o sofrimento, as lutas que nós passamos, irmão, ela tem um preço, tem uma causa. A Bíblia diz que a causa do nosso sofrimento é o pecado. Foi o pecado, aleluia, que trouxe essa causa, essa dor, essa tristeza, esses problemas, essas dificuldades que nós, aleluia, vivemos sofrendo na nossa vida humana. Aleluia. Eu lembro, por falar de sofrer, eu lembro que tinha um irmão e um homem de muita experiência e um homem já bem maduro, um ancião já de dias. Ele sempre dizia para mim: esse ancião já não está mais entre nós, já dorme no Senhor. Ele dizia, irmão Cid, quando eu vejo um crente pregando sobre prova, sobre tribulação, eu fico triste. Eu não boto muita fé nesse crente não. Ele dizendo para mim: por quê, irmão? Porque esse crente está passando por isso, não é certo ele passar, ele não é crente. Eu digo: irmão, eu não acredito assim, não desfazendo o Senhor, e não desfazendo o Senhor, mas eu não acredito assim. Eu acredito que crente é passar prova. Os irmãos aqui concordam comigo? Crente que eu conheço é passando prova. Aí o irmão dizia lá para mim: ó, o crente que prega dizendo que tem problema, ele precisa se converter. E o senhor não tem problema não? Mas assim, sem argumento, né? Eu digo: pois eu tenho um problema, mas eu sei que eu tenho um que resolve os meus problemas. Jesus resolve os nossos problemas. Então nós vemos aqui, irmão, louvado seja Deus, para nós poder concluir. Nós temos esse vaso de barro. E nós podemos observar, irmão, que o barro, ele tem 6 fases. O barro passa por 6 fases para poder ser um barro especial. E ainda tem isso? Tem. Eu pesquisei isso. Eu pensei que barro era barro. E pronto. Barro, areia. Que não tinha nenhum significado, nenhum valor. E eu pesquisei. E eu vi aqui, observando, meus irmãos, que o barro, ele tem 6 fases. Louvado seja Deus. E nós queremos, louvado seja Deus, citar algumas fases rapidamente para nós poder, aleluia, concluir aqui a nossa, né, irmão, a nossa oportunidade aqui. Irmão, nós já sentimos a presença de Deus. Deus já falou, os irmãos já falaram em língua e tal. Mas um culto é assim mesmo. Não pode ser do começo ao fim assim. Não pode. Quem sou eu para limitar, né, irmão, a presença e o agir de Deus? Agora, como a irmã Lourdes no início falou aqui, irmão, Deus já nos alegrou, já falou conosco, mas precisamos ouvir mais. Né, irmã Adriana? A Bíblia diz que Deus fala conosco até no silêncio. Não é verdade? Aleluia. Então nós temos aqui, irmão, 6 fases, aleluia, do barro. A primeira fase do barro, a primeira fase se chama escolha. Porque o oleiro, para poder fazer os vasos, ele escolheu o barro. Não é qualquer barro que se faz o vaso ou os vasos. A Bíblia diz no capítulo de número 15, versículo 16 de João: não foi vós que me escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós. E nomeei para que vades e deis fruto. Então eu te pergunto, meu querido, quem é escolhido de Deus aqui esta noite? Aleluia! Somos escolhidos. Pois nesta noite eu te digo: você é esse barro que Deus escolheu para nesta noite fazer de você um vaso. E não é um vaso qualquer, é um vaso valoroso. É um vaso de valor. Aleluia! Embora você tenha que passar por esses deslizes da vida, mas o que importa é que Deus vai nos aprovar.
Então Deus escolhe o barro e ele tem essa primeira fase, a fase da escolha. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Se você foi escolhido por Deus, isso significa que você é um barro bom. Aleluia. Você é um barro bom. Deus te escolheu. Também nós vimos, meus irmãos, a primeira fase é a escolha. Agora entra o processo da moldação, do trabalhar do vaso, ou do barro. Porque o vaso foi feito do barro. Qual é a segunda fase, irmão? Eita Deus! Deus vai falar com o crente aqui hoje. Aleluia! Glória a Deus! A segunda fase do barro é o curtimento. O oleiro escolhe o barro, mas ele põe o barro num lugar reservado ali e ele então molha, né, irmão? Para poder construir o barro. Não é fazer o vaso do barro seco. Do jeito que ele pega o barro. Eu vou ser breve aqui, rápido, irmão. Aleluia. Aleluia. O que significa isso, irmão? Essa fase do curtimento é uma das fases mais importantes, porque o vaso tem que ficar no curtimento. É aquela época, meus irmãos, a época do curtimento. É a época em que parece que Deus fala com todo mundo, menos com você. Aleluia. Essa é a fase difícil, a fase do curtimento. Aleluia. Às vezes você vê num culto desse, um irmão fala em mistério para cá, outro para ali. E às vezes acontece, né, irmão, que tem irmão que não fala. Tem irmão que se alegra, mas aquela alegria, né, irmão, só no interior. Significa o quê? Significa o quê? O que é que significa? Será, irmão, que eu tenho que medir a fé do irmão Juarez pela minha? Não. Será que eu tenho que medir a minha fé com a do irmão Nogueira? De modo nenhum. A alegria dele é dele, a minha é minha. Não significa que para nós ser alegres precisamos andar sorrindo todo o tempo, com os dentes, como diz a história, acesos, né? Para todo mundo, não, irmão. Irmão, você está recebendo, irmão, a palavra? Essa é a segunda fase do, aleluia, do curtimento. A terceira fase, irmão. Eita, Jesus, não sei se eu falei essa. A terceira fase, aleluia, é a do pisamento, irmão. Meu Deus. A terceira fase é a do pisamento. É quando o barro é retirado do curtimento. Tirou do curtimento e passa para o processo do pisamento. Talvez depois de muito tempo é colocado em um local, aleluia, para ser pisado, para que todo o ar seja retirado, irmão. Essa é uma das fases mais difíceis para nós, os vasos do Senhor. É a fase do pisamento. Quero nesta noite dizer, Deus permite que eu e você seja humilhado, pisado, para poder tirar todo o orgulho e vaidade. Aleluia, aleluia. Aleluia, a terceira fase do pisamento. Aleluia. A quarta fase, eu estou sendo aqui breve, irmão, para poder, já até passei do tempo, irmão, mas nós precisamos concluir, fazer o desfecho, né, irmão, da palavra. Aleluia. A quarta fase do barro, louvado seja Deus, essa também é difícil. É a mistura, a fase da mistura. Louvado seja Deus. Vá, meus irmãos, gravando aí as seis fases, aleluia, do barro. Vá, aleluia, memorizando aí. Aleluia. A quarta fase, aleluia, da mistura. Agora, o vaso precisa ser misturado com que, irmãos? Com que, irmãos? Aleluia. Para o barro poder ser trabalhado, ele precisa se misturar com algumas substâncias. E qual, meu irmão? Essa substância que esse barro tem que ser misturado. Lhe digo já, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Aleluia. 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 Irmãos, eu quero dizer uma coisa para mim e para você nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz que nós não somos ainda o que nós vamos ser. Mas quando o Filho de Deus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E na quarta fase da mistura, irmão, aleluia, o vaso, o barro, ele passa pela fase da mistura. Ele agora começa a se misturar com a palha. Aleluia, a palha fina, a pedra triturada e resto de cerâmica. Ele tem que passar por essa mistura para ele poder ser esse barro valoroso, esse barro peculiar, esse barro próprio que dê, aleluia,
para então fazer este vaso, aleluia, que Deus quer que nós sejamos. Um vaso, irmão, sem esses implementos, aleluia, é um vaso muito fraco e quebra fácil. Um vaso sem essas misturas, irmão, ele se torna um vaso fraco e ele se quebra com qualquer coisa. Louvo a Deus, irmão. Eu louvo ao meu Deus nesta noite, porque até aqui eu estou de pé na presença do Senhor. Aleluia. E a quinta fase, irmão, do barro, aleluia, aleluia, é ele ser transformado em vaso. Ele passou por esse processo e ele agora passa por a quinta fase. A fase dele se transformar em um vaso. Agora, depois de todo este processo, irmão, aleluia, o oleiro leva o barro para ser moldado e virar um vaso. Aí se eu te perguntasse aqui para os irmãos, qual é a fase que você está passando? Todas. É verdade, irmão. A Adriana, glória a Deus, ela citou bem. É todas as fases. Agora, irmão, nós queremos ler, citar para os irmãos aqui, já concluir a sexta e a última fase. Essa, meu irmão, é a mais difícil de todas. É a mais difícil de todas, mas é a mais gloriosa também, irmão. Porque, aleluia, é a fase em que, aleluia, o vaso é levado ao fogo. Talvez aqui é o momento mais difícil. Muitos vasos não aguentam as provas do fogo e se quebram. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 9 e versículo 20, aleluia, quem é o homem para discutir com Deus? De dizer para Deus, Senhor, por que tu me fez assim? Por que eu estou passando isso? Porque a Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 9 que Deus, ele é o oleiro e nós somos o barro. No verso 21 ele diz, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, meus irmãos, quando nós falamos no início nos 4 tipos de vaso, o Senhor, ele fez esses vasos. Existe, como ele citou lá, aleluia, a palavra lá em Timóteo, Paulo citou dizendo uma grande casa. Por que ele diz numa grande casa? Porque numa grande casa podemos, né, irmão, fazer aqui uma ilustração, né, irmão, aleluia, podemos analisar aqui que numa grande casa existem tantas coisas. Eu já andei, as pessoas que andam, eu lembro o tempo que eu fui para o Mato Grosso, eu passei num lugar lá do Tocantins. A irmã Ana foi comigo, ela viu aqueles vasos, aqueles pilões, né, bem feitos, de uma cor vermelha, tão bem feito, artesanal, né, que eles usam. E eu vendo aquilo, irmão, na rodoviária, onde a gente chega, tem muito isso. Ali em Tianguá, você vai na rodoviária ver tantos trabalhos de arte, de artesanato. Então, porque uma rodoviária, uma grande casa, tem vários utensílios, joias, coisas que a gente fica de boca aberta, né? Tem coisas típicas, né? Da nossa região, Uru, Capemba, Uru, Abano e etc, Chucaio, tudo não tem? Então, irmão, o apóstolo Paulo citava isso. Numa grande casa há vasos, vaso de ouro, vaso de prata, também vasos de prata, também vasos de barro e de barro, de pau e de barro. Aí ele diz, também existem vasos para honra e vasos para desonra. Então, meus irmãos, que nesta noite o Espírito Santo, ele venha falar mais em nossos corações. Esse fogo aqui, quando o vaso ele entra no fogo, para quê? Para quê? Essa é a sexta e a última fase. É a fase mais difícil. Depois que o vaso passa pelo fogo, dentro do vaso é colocado o tesouro. Por que que o vaso passou por tudo aquilo, o barro passou por todo esse trabalho, irmão? Foi simplesmente para receber algo valoroso a ser colocado dentro. E nesta noite eu quero declarar aqui para esta igreja, a congregação Nova Jerusalém está de parabéns. Porque nesta noite você tem um tesouro dentro de você que ninguém tira, que ninguém toma. Receba aí, receba. Você quer saber que tesouro é este? É a presença
presença de Deus. É o Espírito, aleluia, o Espírito Santo que Deus colocara dentro de você. Adore a Deus, glorifique, porque dentro desse vaso tem esse tesouro importante, o mais precioso, que é a glória de Deus, o Espírito Santo. Está glorificando. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que em 2 Coríntios 4:8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, atribulados, problemas, dificuldades, prova, porém não angustiados. Não seremos destruídos, nem consumidos pela tristeza, pela dor, na alma, pela vontade de morrer. Não, nós não somos destruídos. Muito embora você é perseguido, você está perplexo, você é maltratado, aleluia, mas nós não somos destruídos, irmão. Aleluia. Apóstolo Paulo citando, aleluia, ele diz, somos perplexos, sem entender o porquê ou a causa dos acontecimentos, e nós ficamos mesmo. Às vezes nós ficamos perguntando por que tudo isso está acontecendo. Irmão, eu mesmo perguntei nessa semana, meu Deus, por que isso aconteceu? Uma família, os irmãos sabem, lá de Tianguá, eu até conhecia, né, uma serva do Senhor, passou para o Senhor com uma filhinha de quantos anos? 14? De 12 anos, servindo ao Senhor, esposa de presbítero, cujo presbítero é muito amigo meu, irmão, aleluia, ali de Tianguá, passou para o Senhor, sem deixar uma explicação. Aí nós ficamos perplexos, né, perguntando, por quê? Por que de tudo isso, desses acontecimentos? Porém, não desanimados, não viverão sem esperança, sem perspectiva de vitória, sem vontade de prosseguir. Os vasos, irmão Xavier, aprovado por Deus, que passou por essas fases, pela fase da escolha, pela fase do curtimento, aleluia, pela fase, aleluia, são tantas fases aqui, aleluia, que nós não podemos nem memorizar todas, aleluia, é incapaz de memorizar. Mas nesta noite, irmão, eu acredito que você é um vaso escolhido de Deus, e que se você está aqui esta noite, é porque Deus te trouxe para ouvir esta palavra. Receba esta palavra, guarde-a em seus corações, porque Deus vai se encarregar, de trabalhar melhor e da maneira que Ele quer, aleluia. Meus irmãos, eu quero nesta noite terminar aqui a minha oportunidade, a palavra. Tínhamos mais alguns itens aqui, mas nós já estamos até passando aqui do horário. Louvado seja Deus. Meus irmãos, às vezes nós somos chamados para trazer uma palavra e às vezes ficamos preocupados, e é necessário que nós busquemos, né, irmão, conhecimento, busque recurso, né? Conhecimento não, porque o dono do conhecimento é Deus, mas procuramos recursos para que Deus venha se usar da maneira melhor que Ele possa usar. Louvado seja Deus. Os irmãos continuem orando por nós, né? Estamos aí empenhados na obra de Deus, quase todo dia tem culto nas igrejas, no campal, e estamos aí fazendo a obra de Deus até a hora que o Senhor permitir. Amém, irmão? Deus abençoe. Quero agradecer a oportunidade, né, a da irmã Lourdes, de seu esposo também, do irmão Nogueira e de todos aqui da congregação. Estamos à disposição dos irmãos. Amém, irmão? Deus abençoe. Muito obrigado.